Eu sempre acompanhei o VMUG, assim, mas bem de longe, né? E hoje está trazendo uma apresentação para vocês é bem importante para mim e eu acho que vai ser bem interessante para todos, tá bom? Bom, vou só, tá todo mundo tá conseguindo ver aqui Tá o legalzinho. slide? Sim. Ah, legal. Bom, só vou dar uma contextualizada para a gente poder entrar aqui na apresentação. Lá dentro do Pags, né, eu entrei em 2019, exatamente, em abril de 2019, com o intuito de criar e o time inteiro de Vemor foi contratado em torno dessas datas, né, de março e abril, com o intuito de criar um data center interno que fosse tão bom quanto o AWS, como os devs consumiam a AWS, né? Esse era o grande desafio de lá de dentro, o grande desafio da diretoria, né? E aí, o pessoal definiu por alguns produtos, né? E um deles foram a stack inteira de Virtualizing, né? Então, naquele, naquele ano lá, a gente decidiu ter toda a parte do VRA, VROPS, toda a parte de Viralize a gente ia subir, ia começar todo o ambiente tudo do zero e tentar entregar o máximo de serviços e catálogos dentro do VRA. A gente iniciou pelo VRA 76 e entregar o máximo de catálogos e serviços para que o dev, que é o nosso cliente principal, na ponta, consumisse esses serviços de forma simples, via código, né? E que chegasse mais próximo do que é a AWS, porque eles já tinham um costume de consumir serviços na AWS, consumia normalmente por Terraform ou por código, Ansible, e a, a, o desafio era esse, né? Então, hoje a gente tem uma cloud interna com VRA 76, né? A gente está num processo de migração para o VRA 84, mas esse processo é um processo meio árduo, mas hoje dentro da nossa cloud interna a gente tem banco como serviço, a gente tem a gente tem DNS, a gente tem entrega load balance, a gente faz ACLs, a gente entrega VMs, Linux, Windows, banco de dados, a gente tem uma série de serviços, né? Então, separados por ambientes, né? A gente tem um ambiente de prod, dev, QA, e a galera foi consumindo esses serviços, foram criando máquinas, e a gente também tinha que tomar um pouco de cuidado com a parte de capacidade, porque o ambiente vai crescendo a partir do momento que a galera aderiu o projeto e começou a deixar de fazer provisionamentos na AWS, começou a fazer dentro da nossa cloud, eles iam consumir os recursos e aí acabar, tipo, a gente ia ter que administrar isso de uma forma, né? De uma forma ou de outra. E aí, como a gente deixou meio que a torneirinha aberta, para a galera dar uma aderida mesmo no ambiente, então a galera subiu para Dev QA, foi subindo as coisas e às vezes deixavam as coisas por lá e tal, e a gente tinha que tomar uma ação referente a isso, que aí foi o intuito aí de criar o Terminator, né? Que é a política do lixo aí, que hoje eu venho apresentar para vocês. Basicamente, o Terminator, ele é responsável por verificar, né, o que tem de idle ou power off no ambiente e tomar algumas ações, né, baseado em algumas regras que a gente colocou, e para poder diminuir o custo da infraestrutura, aumentar a capacidade e tudo,
aqui passar aqui o slide para vocês. É igual eu falei. Então, a motivação dessa automação em si foi diminuir recursos, né? Diminuir o custo da infraestrutura e aumentar a capacidade do ambiente. A partir do momento que você tira os lixos, né? Você dá espaço, dá recursos para que coisas que sejam usadas, realmente usadas, tomam lugar, né? Então, dentro dessa solução, a gente usou as ferramentas do Viralize, né? Então, a gente utiliza o VirOps, que faz a parte da monitoração do ambiente. A gente utiliza o Orchestrator, que faz a parte de automação, né? Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, mas ele faz toda a automação e manda para dentro do VRA, onde o usuário na ponta ele vai tomar as ações. Se aquele recurso é um recurso usado ou não, se ele pode ser excluído ou não, coisa assim do tipo, tá? Então, aqui a gente aqui é meio que o passo a passo da automação, né? Então a gente monitora com o VirOps o ambiente de DevQA. Então o VirOps ele é responsável por monitorar as máquinas e verificar se elas estão idle ou power off, né? Baseado em regras que a gente definiu, né? O Orchestrator, como essas máquinas virtuais que são criadas no vSphere são criadas através do VRA, então ela é criada um objeto dentro do banco do VRA, e assim, a gente podia muito bem apagar essas máquinas idle e power off direto no VirOps, que a própria ferramenta já te deixa como disponível. Só que esse objeto máquina virtual ficaria órfã lá dentro do VRA. Então, a gente teria que integrar tudo para que nenhum ponto ficasse perdido durante a automação. Então, o Orchestrator ele vai lá, pega as informações de máquinas virtuais aqui do VirOps que foram alarmadas, né? Como idle, com status idle e power off. Então, ele vai lá no VRA, verifica de qual BU que é essa máquina virtual, qual foi o owner que fez o deploy dessa máquina, qual é o nome do deploy dessa máquina virtual, né? E aí, baseado nessas informações e nas informações de status, idle e power off, ele tem as regras de prazo de vida dessas máquinas, tá? Então, depois que o Orchestrator coleta todas essas informações, ele faz um reclaim direto no VRA, e lá dentro do VRA, o usuário, dentro da caixa de inbox, ele tem a opção de solicitar, verificar o que está reclamado lá para ele, né? Que recurso que está reclamado para ele, e ter uma definição se aquele item está em uso, se ele não está. E se ele não responder durante o período determinado, essa máquina acabando o lease dela e ela acaba sendo eliminada do ambiente, né? Então, assim, para ser bem exato, se deixou lá e esqueceu, já era, entendeu? Vai bater o tempo dela, se alarmou, vai bater o tempo dela e essa máquina vai morrer. Então, passar aqui para mostrar um pouco a topologia aqui, né, da automação. Então, a gente tem lá o vSphere, né? O VirOps monitora a todo momento as máquinas do vSphere, coleta, a partir do momento que ele coletou e identificou que tem uma máquina idle ou power off durante um prazo determinado que a gente define no VirOps, ele cria um warning, né? Manda uma mensagem no nosso Slack, no Slack de engenharia, né? Logo após ele manda essa solicitação, manda essa máquina para dentro do VRO, baseado, porque
O próprio VROPS, quando a gente configura um alerta, a gente tem que seguir alguns passos, né? E dentro desse alerta a gente cria um sintoma, depois de criar o sintoma, a gente cria uma recomendação, e dentro da recomendação a gente coloca o workflow, que é importado do orchestrator nele, e a partir do momento que gera, e aí você cria o alerta, e a partir do momento que esse alerta é gerado, ele toma aquela recomendação, ele starta aquele workflow baseado naquela recomendação. Então, a recomendação que seria o orchestrator tem toda a automação, então ele vai lá, coleta as informações, como eu havia informado, do usuário, o business group, né, do usuário, o objeto, máquina virtual, o nome do deploy. Então, ele pega todas essas informações, junta, cria uma razão para o porquê que está sendo reclamado aquele recurso, e manda a informação no Slack do usuário, no canal que tenha todo mundo da empresa, né, dos devs lá, os SREs, e é enviado um e-mail também para o usuário, informando que aquela máquina foi reclamada, que existe um processo, que vai existir um processo dela reclamado, e que precisa tomar uma ação sobre isso, né? Então, depois que ele manda todas essas informações, ele cria o reclaim aqui no VRA, e lá o usuário vai ter a informação lá, se está em uso ou não, ou se pode excluir, e se caso ele falar que essa máquina virtual não está em uso, ou se ele demorar muito tempo para responder, essa máquina entra, se for idle, ela desliga primeiro e depois apaga, e se tiver power off, ela desliga, ela já está desligada, ela entra num processo e morre. Vou passar aqui para vocês aqui no próximo, para passar aqui como que seriam as regras, né? Então, a partir do momento que a automação chega e define que as máquinas idle ou desligada, ela tem algumas regras. Então, essa máquina virtual, quando for idle, no VROPS, o VROPS vai monitorar essas máquinas virtuais por 5 dias. Se durante 5 dias essa máquina teve o mesmo status idle, ele cria o alerta. A partir da criação do alerta, ele manda para o orchestrator criar o reclaim dentro do VRA. E dentro do VRA, ele cria um reclaim de 7 dias, ou de 13 dias, né? Então, depois que esses 13 dias, se o usuário não responder, ele entra em 2 dias, ele desliga a máquina, né? E fica 2 dias aguardando uma resposta. Se ninguém responder, ele vai lá e mata a máquina. Então, aqui no total dá 20 dias, né? No total. Para as máquinas virtuais, virtuais desligadas, ele monitora aquela máquina o VROPS monitora aquela máquina durante 3 dias. Se ela se manter desligada por 3 dias, ele manda a solicitação faz a recomendação lá do orchestrator. No orchestrator cria o reclaim no VRA, e com um prazo de 7 dias para o usuário responder. Se caso o usuário não responder, ele ainda tem mais 2 dias para matar a máquina, né? Então, essa automação, o que é o mais interessante daqui é que, assim, não tem como o usuário não... Se ele não responder, a máquina vai morrer mesmo, não tem jeito, ela vai morrer se ele não responder. E o principal é que a gente conseguiu fazer uma limpa no ambiente. Literalmente, a gente percebeu que a gente tinha muita coisa, muito lixo, muita coisa esquecida dentro do VRA, muito objeto esquecido, e a gente conseguiu fazer uma recuperação gigantesca. Essa automação, ela está por volta de 2 ou 3 meses que a gente colocou no ar,
e o resultado dela, hoje, que eu peguei aqui, que eu coletei algumas informações, porque a gente poderia integrar e criar dashes a partir do VROPS para coletar essas informações de quantas máquinas desligaram, de quanto recurso foi recuperado, tudo. Só que como o VRA, a gente está no VRA 76, essas informações para o VROPS, ele não consegue coletar. Então, eu fiz um script em Python, com alguns módulos, usei o Panda lá para coletar e transformar os dados, e que ele me deu justamente as informações que eu precisava, né? Então, no final de tudo, a economia e o potencial de economia foi esses aqui. Então, hoje a gente conseguiu recuperar já 1.070 vCPUs, 2,6 teras de RAM e morreram 360 máquinas virtuais. 360 máquinas virtuais que estavam lá consumindo, sem motivo nenhum, porque a galera esqueceu lá e estava lá. E ainda tem pendente ainda para matar, até o usuário responder ou não, um potencial de 114 vCPUs, 308 GB de RAM e tem 33 máquinas virtuais que ainda estão no processo de reclaim lá. Então, essa automação a gente conseguiu fazer uma integração com 3 produtos diferentes. Muito desenvolvimento, né? Isso aqui foi bem bacana. No VROPS a gente consegue fazer muita coisa, com o VRO, então, é surreal. E o mais legal é que a gente conseguiu integrar tudo dentro do mesmo painel, onde o cara só vai ter um lugar para ele ver e falar que aquele recurso está sendo usado ou não. E isso foi bastante importante para a companhia, porque nada aí a gente conseguiu economizar pelo menos alguns hosts aí dentro do nosso ambiente. Quantos hosts? Cara, a gente por aí, acho que uns 3 ou 4 hosts aí, viu, cara? Eu tava com o Se telefone com o for de chefe, RAM, atrasado, mas cheguei. se for de RAM, assim, eu acho que é uns 4, 5 hosts por aí. Ah, maneiro. E me diz aí, qual foi seu processo quando você estava criando essa parada lá você falou do script Python, o que você fez? Por onde você começou? Conta aí um pouco pra gente, pô. Então, na verdade, assim, esses recursos eram... A galera tava usando, Aham. a torneira tava aberta, literalmente. A torneira estava aberta, a galera estava usando, e a gente percebeu que o ambiente estava acabando muito rápido. Assim, o ambiente nosso é gigantesco, com os melhores recursos. Então, a gente começou a perceber que, cara, o VROPS está me alertando aqui que vai acabar daqui a pouco tempo, cara. A gente precisa tomar uma ação. E aí, quando a gente foi no VROPS e verificou lá dentro no VROPS, ele te dá um relatório do que tem idle, né, e o que tem power off, e o que esses recursos podem recuperar para sua infraestrutura. E aí, quando a gente percebeu que tinha muito recurso idle e muito recurso power off, a gente tomou a decisão de criar justamente essa automação, né? Então, e assim, a galera usa muito hoje, sem discriminação nenhuma, mas porque hoje a gente não faz nenhum custo do recurso utilizado, né? A gente vai colocar, a gente já tem o valor da nossa infraestrutura, a gente vai colocar isso para as BUs, né? Começarem a pagar, porque a partir do momento que a galera começa a ter o custo por BU, eles começam a ter um pouco mais de responsabilidade nos recursos que são criados, né? Pois é, quem que gosta de deixar a torneira aberta em casa? Exatamente. E aí a gente já tem o custo da nossa infraestrutura, a gente vai adicionar isso, mas na versão 8.4. A gente já Ah, está a gente já subiu os nossos ambientes, agora a gente está num trabalho
de desenvolvimento para ver uma maneira mais fácil de fazer essa migração, né, 7.6 para 8, para que o usuário na ponta não sofra tanto, né? Então, a partir do momento que a gente tiver esse custo de infraestrutura e começar a cobrar as BUs, né, a responsabilidade do dev, a responsabilidade do usuário na ponta vai ser muito maior. Porque hoje o que eu percebia é que a galera usava os recursos da nossa cloud, no ambiente de dev QA principalmente, como se fosse uma máquina virtual no seu desktop. Vou fazer um labzinho aqui rapidão. Mas não quero apagar esse lab não. Vou desligar ele aqui e quando eu precisar eu ligo de novo. E assim, infraestrutura é caro, né? Tem um custo e é muito importante para a gente utilizar da maneira correta e da melhor forma, né? E aí a gente criou a automação justamente para isso. Então a gente conseguiu dar uma visibilidade muito grande e tipo aumentar a nossa capacidade e ter na nossa infraestrutura coisas que realmente estão sendo utilizadas, né? E a automação conseguiu trazer um grande potencial aí, uma economia gigantesca. Ô, Felipe, mas me conta aí, quanto tempo você levou para fazer todo esse negócio, cara? Quanto de esforço levou para você? Esse projeto. Cara, eu acredito que foi porque assim, qual que foi para mim, qual que foi o mais difícil? O mais difícil foi centralizar as comunicações. Por quê? A partir do momento que o usuário tem uma máquina reclamada, ele tem que ser notificado. E a partir do momento que você não tem uma notificação muito ampla, isso fica perdido e aí pode ter recorrência da galera reclamar que, tipo, não recebeu mensagem ou coisa assim do tipo, e a máquina, se o cara não responder, a automação tá certa, vai lá e mata. Então, o grande desafio para mim na automação em si foi encontrar o meio de comunicação, né? Coletar essas informações de maneira fácil, né? E disponibilizar fazer o máximo de comunicação. Então, a gente tem comunicação tanto para o usuário quanto por grupo e tanto por e-mail. Então, não tem como o usuário hoje pegar e falar que não recebeu nenhuma informação ou que não viu, né? Temos até uma melhoria que eu já estou para implementar também na automação, que é a recorrência de mensagem. Que a galera falou assim, putz, mas eu recebi a mensagem e, cara, nem vi, entendeu? Só que, assim, cara, desculpa, você recebeu a mensagem, você não viu, a culpa é sua, entendeu? Só que para acabar com essa justificativa, eu também fiz uma automação no VRO, que ele pega a quantidade de máquina de solicitações pendentes, faz um looping, né? E começa a pegar todas as informações de notificação, todas as informações do recurso e começa a reenviar para o usuário. Então, ele vai fazer isso assim, a gente está definindo ainda, mas eu estava pensando em fazer isso em 3 horas. Então, que é para justamente ser chato e o cara olhar lá e falar assim, cara, tem que ver o que está pegando aqui com esse recurso. Mas, assim, o grande desafio e assim, o que é mais legal é o lance das integrações, né? É você conseguir fazer as integrações das 3 ferramentas, né? Então, para mim, o grande desafio foi esse e o mais legal, mas eu acho que essa automação toda levou. É que assim, a gente não fica só focado na automação em si, né? A gente tem um time de 5 pessoas, né? Todos engenheiros. Meu time desculpa a palavra, mas meu time é muito, muito foda. Então, e assim, todo mundo se ajuda e tal, mas essa automação levou 1 mês e meio por aí para ser desenvolvida. Ó, vamos lá, fazendo uma conta por alto, e alguém estava dizendo que 4 hosts dá mais ou menos 250 a 400k de CAPEX. Então, 1 mês de trabalho salvou quase 500 mil, além dos benefícios inerentes. Olha que maneiro.
Porque tem uma pergunta mesmo que é se você tem ideia Financeira. da economia financeira que isso trouxe. Então, é assim, a parte financeira a gente não tem acesso dos valores, né? Mas assim, se você levar em conta que hoje a nossa infraestrutura é o CS. O CS não é barato. São lâminas tipo de última geração, né? Então tem 768 de memória lá e só nisso aí a gente já consegue ver que não é barato. Memória e processador é caro pra Não, caramba. 768 de memória dá um apartamento, uma entrada, não dá? Ah, cara, dá uma entradinha, dá viu? uma boa entrada num apartamento bom, viu? Então, aí pra você Ô, ver o tanto Felipe, de economia que a gente teve. tem uma outra pergunta voltando um pouco ali. Uhum. Comentaram assim, de um processo, por exemplo, de um funcionário que entrou de férias, enfim, quando ele volta depois desses 30 dias, ainda vai estar disponível? Então, assim, quando o usuário entra de férias, porque assim, os business groups, os recursos são todos compartilhados, né, entre os times. Então, assim, a gente é separado por business group, e dentro desse business group é atrelado a um grupo de usuários. Esse grupo de usuários, ele tem os recursos shared. Então, se ele tem os recursos shared, todo mundo consegue ver. Hoje, ele teria que, os amigos dele e o pessoal do time dele teria que verificar nesse grupo em comum. Nesse grupo comum, na verdade, né? Que é um grupo do Slack que tá todo mundo. Então, a galera tinha que prestar atenção nesse grupo. Porque, realmente, essa é uma outra coisa que também a gente vai implementar, que é de estar mandando o Slack pro grupo do Slack deles, principal, que é hoje que é uma coisa que a gente não conseguiu pegar na automação, por causa de algumas definições lá, que a gente não tinha onde coletar quais seriam os grupos e os times, né? Então, hoje eu já consegui ter uma maneira de atribuir essas informações e vai entrar dentro dessa automação de 3 em 3 horas aí que vai ficar mandando mensagem. Então, vai ampliar a comunicação, vai mandar mensagem para o usuário, vai mandar mensagem para o grupo do time, vai mandar mensagem para o grupo de e-mail do time e vai mandar mensagem para o usuário, no e-mail do usuário. Então, a gente amplia para mais ainda, né, a comunicação. Não, e o que você está falando é essencial, Felipe, porque todo mundo aqui trabalha com tecnologia, né? Então você senta e faz algo, né? Mas o mais difícil nesse business que a gente está é o fator pessoa, né? Comunicação. Então, Exatamente. o fato de você estar notificando um monte de gente, fazendo questão de que o cara, eu não paguei a conta porque eu não vi. Né? Então, mas exatamente, eu estava comentando isso com um amigo esses dias atrás, que assim, cara, se você não pagar a conta, os juros vêm, não adianta, é simples, entendeu? Eu Não tenho uma adianta. pergunta. Fala aí. Felipe, talvez a minha pergunta você vai falar depois, mas assim, quando o usuário, ele, entre aspas, perde a máquina, ou ele fala, não era para matar essa máquina, e eu estava usando, ela faz parte de algum sistema intrínseco, de alguma outra função, etc e tal. Como que ele faz esse reclaim? Como funciona isso hoje em dia? Também existe uma automação para o reclaim, ou ele vai para um outro processo interno da Pags? Não, então, como a gente já subiu esse ambiente com o intuito de fazer tudo por código, na teoria, era para ele só rodar o código dele de novo e a máquina dele ia estar lá novamente. Sim. Então, a recuperação do recurso depois que ele morre, a gente não faz. Não faz. Entendi. De maneira nenhuma. Mesmo porque é um ambiente de dev QA, né? Então, levando em consideração que é um ambiente de dev QA, então você não teria que ter tanta preocupação, diria, né? Mas a infraestrutura que ele montou dentro da nossa cloud seguir os passos que foram definidos
definidos em documentação, que é tudo por código, então é um comando e ele sobe a infraestrutura dele de novo. Nossa, legal, bem fácil então, né, o processo. Aham. Ô, Felipe, eu Bem tenho uma fácil. dúvida e eu tenho uma pergunta que eu acho que você pode dar um início da resposta aí, talvez o do Bock e o pessoal da Vermeer pode explicar um pouco também. Você falou que assim, vocês usaram as ferramentas, né, para fazer a integração, fazer todo o processo, e obviamente você teve que usar alguma linguagem de programação, no caso você falou que foi Python, né, até. Não, Você já tinha... Oi, desculpa. assim, como a gente está na versão de Orchestrator antiga, VRA antigo, a gente, dentro da automação, a gente faz tudo com JavaScript. Ah, tá. É tudo com JavaScript. Fora da automação, coisas que você, que nem, por exemplo, no caso de coletar essas informações aqui da economia, do potencial de economia, ou coisa assim do tipo, eu fiz em Python, porque eu utilizo, no final das contas, na ponta, uma API, né? Eu bato nas APIs do VRA e coleto essas informações e trato. Então, para mim é muito mais rápido e muito mais tranquilo, porque eu não sou desenvolvedor. Eu sou um cara que está ali e manja um pouquinho, então... Esse era o ponto que eu ia chegar. Você tem um background de desenvolvimento ou foi um negócio assim que não foi tão complexo assim, você não para desenvolver, não foi nada assim absurdo? Como é que foi isso? Então, na verdade, assim, a partir do momento que a gente entra nesse mundo aqui, e ainda mais hoje em dia, eu acho que o Matheus vai comentar muito sobre isso na apresentação dele, é que a gente todo mundo que mexe com infraestrutura hoje tem que saber código. Era esse o ponto que eu ia chegar até, né? Porque assim, a gente sabe que são ferramentas da VMware, né, e tal, mas para você atingir o que você estava buscando, você precisou fazer integrações que não dependia só da ferramenta, né? Dependia de outras coisas que você precisava fazer. Que assim, ó, que tem vários pontos, né? Tem coisas que eu faço por código, que a VMware não consegue me entregar já pronto. Porque dentro do Orchestrator tem uma série de workflows já pronto. Então fica, tipo, muito simples, assim, você fazer as integrações. Tem coisas que não tem jeito. Você vai ter que criar seu workflow, vai ter que ir lá fazer seus actions, tratar a saída e se desenrolar lá. Mas, assim, Se enrolar, manda pergunta que eu ajudo. É nóis. Exatamente, cara. Ó, o nosso guru aí é o do Bock. Eu ajudo, Mas, velho. Vamos lá. mas Não, assim... até a minha pergunta final, assim, que aí talvez o Dubaco pode falar, assim, nas versões mais atuais, né, que vocês ainda fizeram na 7.6, né, você falou? Uhum. Carro velho carro bom é carro velho, velho. Então, nas versões mais atuais tem algum facilitador para isso para o usuário final? Por que eu pergunto isso? Porque o cara de infraestrutura, ele tem medo, entendeu? Do código aí. Se ele tiver que fazer um if aí, o cara já começa a tremer. Então, a pergunta é essa, assim, tipo, a VMware está se preocupando em criar um facilitador para isso, para o cara também não ter que ser um expert em desenvolvimento para conseguir fazer algumas coisas, pelo menos não tão complexas assim na ferramenta? Tem sim. Existe um negócio chamado low code, certo? Onde você vai ter um negócio para te arrastar e fazer código. O Orchestrator é o low code. O Orchestrator é uma ferramenta de low code, onde você clica, coloca, a input está aqui, aí está ali output, você arrasta. Então, lá dentro você vai escrever em Python, mas agora nas versões novas você tem a opção de escrever em JavaScript. Nas versões novas você tem a opção de escrever em Python e em PowerShell. E na versão nova do VRA também tem a opção de escrever Python, PowerShell e Node, num modelo onde você nem precisa ir o Orchestrator, você pode botar o comando direto. E também tem a opção de usar Terraform para gerenciar e configurar o VRA. E também tem a opção de usar a CLI do próprio VRA. Então, opção tem um monte. E agora a gente tem a opção de usar o Salt, que tem um módulo para gerenciar o VRA com o Salt, que aí é CLI. Então, basta querer, né?
meter a mão um pouquinho, para quem está querendo começar a programar, Python é uma ótima linguagem de entrada, ela é muito legal, é simples, ela não é fortemente tipada, apesar de ter tipo, e ela é muito fácil de debugar, de trabalhar, de rodar, então se fosse por começar por algum lugar, começaria por Python. Não foge do Python, não. Python é vida, viu? Ó, só isso, fica a dica. Assim, sendo bem sincero, eu acho que hoje a tecnologia avançou demais. Eu consigo ter uma visão de quando eu iniciei, lá em meados de 2009, 2008, e olhando para hoje o engenheiro ou o administrador de uma infraestrutura, ele não vai ter espaço, ele não vai melhorar o seu dia se ele não colocar o código na vida dele. Assim, ele tem que saber. Ele tem que saber. Não adianta. Assim, não adianta a gente fugir disso, porque isso é o presente, cara. Não dá para mim falar nem que é o futuro. Isso é o presente. A gente tem que saber um pouquinho. Eu não sou desenvolvedor, eu não manjo demais, assim, eu não sou o cara que sabe desenvolver tudo. Sou um scripteiro ali que vim do Linux, fazendo script em Shell, e vim aprendendo novas linguagens, aprendi JavaScript por causa do Orchestrator, porque o Orchestrator é JavaScript, e, cara, o Python hoje é a linguagem mais tranquila de você aprender. E hoje tem módulo de Python para tudo, cara. Para tudo. O Duboc pode falar aí, principalmente para nossa área de VMware, vSphere, tem módulo para tudo, cara. Tem módulo para tudo. E Python é simples, cara. É simples. É muito simples. É muito simples. É bem tranquilo. E até até eu tinha comentado uma coisa no LinkedIn esses dias, que o cara tinha comentado lá que o filho dele estava fazendo o curso de Python e que é importante. E assim, eu não digo importante você introduzir o código nos seus filhos ou coisa assim do tipo para preparar ele para o mercado de trabalho, saca? Eu acho que é além disso. Eu acho que o código é importante para você preparar ele para a vida, porque o Python é linguagem de matemática. Então, você consegue fazer tudo com Python. E hoje meu filho tem 10 anos e ele tá fazendo um curso de Python que é totalmente gratuito, que a USP entrega. Então, e hoje ele consegue já caminhar no Python. Então, Python é a linguagem de entrada para quem quer aprender. E, cara, quem sabe Shell, cara, nossa, ama Python porque é muito simples, cara, é muito simples. Eu acho que a gente ainda tem duas perguntas aqui, Felipe, que é... Eles perguntaram se para essa automação vocês pretendem fazer uma POC já para o VRA 8 ou pretendem priorizar a automação na versão atual, assim, melhorar ela e tal, e depois pensar numa migração? Então, assim, como a gente está na versão 7.6 e a 7.6 ainda está em produção, e a gente ainda está criando deploys ainda na 7.6, porque a gente não migrou ainda para o 8.4, ainda tem coisas que precisam ser melhoradas na automação, principalmente essa parte de comunicação, né? A comunicação ser mais ampla possível. Isso já está no roadmap, está para mim aplicar já tipo, para essa semana que vem. A gente vai continuar com isso e também vai migrar isso para dentro do VRA 845. Ô, Felipe, uma ideia que eu ia te dar, começa a criar invite no calendário da galera, galera. Ia ser louco, hein? Porque aí eles não precisam nem abrir, eles vão ver no calendário, o que é isso aqui? Verdade, cara, faz sentido, hein? Faz sentido. Imagina o calendário da pessoa. Pulando. Não, mas eu pensei, sabe em quê? Melhor? De hora em hora, saca? Sim. Vai encher a caixa do cara, ele vai falar, meu Deus do céu, eu nunca recebi tanto e-mail na minha vida.
Vai receber, alguém vai tomar uma ação lá. Cada reminder, 3 e-mails seguidos, assim, para fazer um espaço na caixa de entrada e... É assim, no VRA 84 a gente vai seguir com um projeto, lógico, a gente tem que fazer, basicamente é uma outra automação, ajustar bastante coisa, porque do 7.6 para o 8, muda literalmente tudo, de parte de API, cara, muda tudo. Mas o meu sonho, a minha realização seria utilizar em ambientes de dev, principalmente de dev, você não entregar o recurso como um recurso íntegro, mas sim um recurso lease, que é o lance de você determinar uma data daquele recurso. E isso é bem possível fazer no 8.4 e é bem simples de fazer. Então, assim, o que seria legal é, assim, para ambientes de dev, você determinar que aquele recurso já nasça com um prazo de vida. Então, isso elimina a possibilidade daquele recurso ficar muito tempo por lá perdido, entendeu? Entendi. Tem mais uma última pergunta, né? Que é do Rodolfo. E aí você explica melhor se isso se aplica no ambiente de vocês. Que ele falou assim, se tiver, por exemplo, nesse ambiente de dev, de que há um node de um cluster que é passivo, que ele vai estar em idle por padrão, sei lá. Uhum. Como vocês tratam isso? Cara, já tivemos reclamações sobre isso, porque o cara não olhou a mensagem chegando e passou o facão mesmo nessas máquinas, né? E também está dentro do nosso roadmap para algumas máquinas, principalmente essas máquinas que são cluster, né? Que realmente o passivo vai ficar lá sem fazer muito, você não vai gerar nada, né? Porque por mais que o consumo é baixo para você alarmar um status idle, se eu não me engano, acho que é 100K de CPU, não, 100 MHz, né? É isso, né? Megahertz, 100 MHz. Você configura o threshold de dias, aí você é 100 MHz. Quer dizer que assim, não tá nem tem nem heartbeat com a gente. Não tem literalmente, cara, mas aconteceu realmente de ter uma aplicação que o cara falou, putz, a aplicação lá é meu cluster, o passivo ficou lá, e aí sim a gente vai adicionar dentro da automação um allow list para esses pontos, porque a gente não vai abrir para muito, porque acaba que você não vai precisar mais da automação. A partir do momento que você abre um allow list que todo mundo enfia a máquina lá dentro, não faz sentido, né? Ter automação. Mas para esses casos de cluster, realmente precisa ter uma lista, porque senão a máquina vai alarmar toda vez e o cara vai ter que estar lá, tipo, falando que a máquina está em uso e zerando o alarme. Legal. Uma última pergunta, muito legal, tipo, nossa, pensar em quantidade de memória e de máquina virtual que foi poupada num movimento como esse, mas conta um pouco mais, não sei também se tu pode, mas conta um pouco, 364 máquinas virtuais, isso é maior que muito ambiente que muita gente já viu, e é o que tu popou. Tu consegue contar um pouco mais do ambiente como um todo, quantas VMs eram no ambiente todo, quantos hosts, era só ambiente de produção, tinha homologação no meio também? O que tu consegue contar para nós, Felipe? Então, na verdade, assim, o ambiente em si, a gente faz separação por resource pool, né? Principalmente na parte de ambiente DevQA, então DevQA e Prod são resource pools diferentes. A gente tem em torno, acho que, de 5.000 máquinas, basicamente não é tão grande comparado a outros caras aí que a gente conhece. E assim, o ambiente bem high-end mesmo, bem pesado, tem é tudo UCS, né? A gente usa como SDN, a gente usa o ACI, que é que é o nosso facilitador lá na parte de criar contratos,
fazer a parte de ACLs lá entre as máquinas, né? Que antigamente a gente tinha um time de SEC que fazia essa parte de ACLs, né? E às vezes demorava, tipo, de 40 de 30 a 45 dias para uma ACL ser aplicada dentro de um contexto interno. E hoje faz em 40 segundos. Então, o ambiente que a gente criou lá é um ambiente bem parrudo, a gente criou um ambiente com storage full SSD, a gente tem 0,1 milissegundo de latência, assim, é surreal. A gente quis dar o melhor para os nossos devs, né, para dar o melhor para a gente ter também um ambiente estável, um ambiente performático, porque no final das contas, quem vai passar lá o cartão na maquininha lá, vai passar e vai passar rapidinho. Não pode ficar lento, não. Legal. Massa. Isso aí, né, pessoal? Pô, Felipe, sensacional, cara. Valeu mesmo por apresentar o case pra gente aqui. Eu acho que a gente conseguiu rolar uma discussão legal aqui sobre outros pontos também importantes para o pessoal de infraestrutura que pretende seguir na carreira e implantar esse tipo de projeto. Literalmente, assim, uma coisa que é bem bacana, que até meio que falar para os nossos amigos aí de infraestrutura, é que não tenham medo de código, porque isso aí é inevitável nas nossas vidas, a gente vai ter que aprender. Código é vida, e assim, o nosso time foi criado lá em 2009, lá, justamente com esse pensamento. Nada que você faça mais de uma vez, mais de duas vezes, é aquilo que a gente vai fazer novamente. Então, fez uma vez na mão, fez duas, a terceira a gente automatiza. Então, toda a nossa infraestrutura está automatizada, todinha está automatizada. A gente não faz nada na mão. A gente tenta automatizar ao máximo. Inclusive o VRA 84, toda a parte de configuração inteirinha, a gente subiu os ambientes de DevQA e só rodou o Terraform, onde aplicou toda a parte de configuração do VRA 84. Então, tá tudo automatizado. Tudo. Até, o que é isso? Até o próprio VRA vocês automatizaram a configuração dele. Todinha. Massa. Então, a gente integrou com o Git, e tá tudo automatizado. Então a gente tem isso como objetivo do time, objetivo da companhia, da diretoria lá de TI, que é tentar automatizar ao máximo. Fez uma vez, duas, na terceira você automatiza e não vai precisar fazer mais aquilo. Então saibam que código é vida e é necessário codar. Não precisa ser um desenvolvedor para codar. Vai sair umas gambiarras ali, outra aqui. E no final da conta, vai passando o tempo, a gente vai aprendendo e vai melhorando cada vez mais. Acho que esse é o intuito.